Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o TILPcast, o podcast do mercado imobiliário. Aqui a gente traz notícias, novidades e tendências que estão acontecendo no mercado imobiliário de uma forma geral. Afinal de contas, como diz um conhecido amigo meu, no final tudo é real estate, ou seja, tudo é mercado imobiliário. Eu sou o Jonas Tilp, estou aqui com... Eu sou o Nicolas Tilp e estamos hoje aqui para falar de um tema bem interessante, né? Bem atual, as Smart Cities. Muito bem, mas antes de falar de Smart Cities ou cidades inteligentes e conectadas, como também se diz, vou fazer uma propaganda aqui do estado de Santa Catarina, né? É um estado que tem 295 municípios, uma colonização bastante diversificada, passando aí pelas culturas, né? Italiana, alemã, japonesa, portuguesa. É um estado que, se você tiver uma semana, você consegue viajar por esse estado e conhecer diferentes culturas, né? Do litoral à montanha, né? Da cultura que vai ser a cultura campeira, com a fronteira lá com a Argentina, como a cultura que a gente vive aqui no litoral, com a pesca abundante e tudo mais. O estado acaba sendo um dos estados muito favorecidos porque tem 5 portos em operação, né? 3 aeroportos, ou 4 aeroportos, a gente até pode colocar quando a gente vai mais para o sul do estado. Tudo isso significa conexão e oportunidade de trabalhar num local seguro, onde o seu negócio pode se desenvolver e ir a outros patamares. Pesquise aí, venha viver mais Santa Catarina. E sobre o que a gente vai falar, Nicolas? Muito bem, acho que antes Santa Catarina realmente é um estado pujante, crescente, que se desenvolve. Até em algumas conversas essa semana a gente justamente falou sobre como essa região do nosso norte catarinense tem se desenvolvido, tem crescido em diversos setores, em diversos segmentos, né? E não só o norte, né? Quando a gente viaja para o sul, a gente vê um igual desenvolvimento acontecendo ali na região da grande Criciúma, né? Porque Criciúma acaba somando todos os municípios do entorno. Quando você vai para Chapecó, Também, né? A gente ouve um grande desenvolvimento acontecendo naquela região. Quando você vai para o centro do estado, onde está Lages, né? Você vê diversas iniciativas, né? Ligadas aí também ao agronegócio, como é o caso da maçã, né? Que ali vai muito bem. A gente também tem o morango na serra, sem contar, obviamente, todo o parque industrial, né? O estado é um estado pequeno, sim, ele corresponde a 1,1% do território nacional. Somos 6 milhões de pessoas, né? E que é o mesmo número de pessoas que vivem em Singapura, que é a cidade de quem a gente vai falar daqui a pouquinho como uma cidade inteligente. Exatamente. Então hoje, voltando para o nosso tópico aqui, o que a gente quer trazer é falar sobre as Smart Cities, ou as cidades inteligentes, né, no português. Tu poderia explicar para a gente o que são essas Smart Cities, ou o que engloba esse conceito? Muito bem, obrigado pela pergunta, Nicolas. Antes de tudo, é bom dizer assim, quando a gente fala de uma cidade inteligente, a gente vai falar de conexão, né? A cidade, para se tornar uma cidade inteligente, né? Não que não tenha pessoas inteligentes vivendo na cidade, isso sempre sim, mas para você conectar a inteligência que acontece na cidade, você precisa de uma boa infraestrutura em telecomunicação, né? Então, hoje a gente fala muito do 5G estar presente na cidade e poder, por exemplo, levar dados reais de como está se comportando o trânsito em determinada região da cidade e, olhando esse comportamento, mudar a forma de um semáforo estar operando. Então, se você tem um fluxo, por exemplo, da zona sul da cidade vindo para a zona norte da cidade no início da manhã, né, nada mais inteligente do que o semáforo procurar fazer um autoajuste dele ou no exato momento em que está havendo essa necessidade, liberando o trânsito para que possa ter um fluxo mais fluido na direção sul-norte, no caso da demanda, né? E o mesmo acontece, por exemplo, quando a gente fala do monitoramento da segurança, né? Hoje uma cidade inteligente, conectada, ela geralmente tem muitas câmeras distribuídas em diferentes pontos, principalmente nos pontos de entrada e de saída da cidade, identificando as coisas que estão acontecendo, né? Câmeras essas que têm a inteligência de ler uma placa
imediatamente identificar se esse veículo é um veículo que está regular, se ele está com os impostos dele em dia. Não é um veículo roubado, se não é um veículo roubado, exatamente, e com isso ele poder se deslocar livremente ou, né, poder ser em algum momento abordado pela força policial, caso seja um veículo furtado, ou principalmente identificar a direção dele, poder não só identificar veículos, né? Eu acho que esse é um passo que a gente já está vivendo muito presente. Muitos condomínios já usam a leitura da placa para poder fazer a liberação de acesso aos seus parques. No entanto, as câmeras hoje elas já conseguem trabalhar com reconhecimento facial, né? Então, se você precisa localizar uma pessoa por uma ou outra razão, as câmeras ajudam a fazer essa localização, né? Óbvio que você precisa ter uma capacidade de processamento grande, e essa capacidade de processamento grande, via de regra, está elencada ou está armazenada dentro das grandes nuvens, né? Sim, que não são as do céu, né? Que não são as do céu. E essas nuvens que vão armazenar essa inteligência, ela também tem que ter uma capacidade alta de processamento. Por conta disso, também acaba tendo um consumo alto de energia, né? Sim, é a tecnologia vindo para auxiliar, para atender demandas que muitas vezes antes a gente precisaria em cada esquina ter um policial, e obviamente isso seria impossível. Hoje as câmeras, tu tem um policial observando câmeras da cidade inteira, e claro, ela já fazendo esse registro, ela já fazendo esse reconhecimento, facilitando todo esse trabalho. Legal você falar nisso, Nicolas, e a cidade, por exemplo, Joinville já adotou, né? Em alguns lugares você tem um totem, né? Que é um totem com câmeras e com sensores, que permite você identificar ou acionar esse totem para fazer um chamado de socorro, né? Aconteceu alguma coisa, sei lá, roubaram meu celular. Eu consigo, através do totem, fazer uma chamada com uma central de polícia que está justamente monitorando aquele perímetro, né? Sim. E essas iniciativas todas que vêm crescendo dentro dessas cidades inteligentes, todos esses conceitos, eles são entendidos como iniciativas públicas ou são iniciativas privadas ou parcerias público-privadas? Em que modelo isso funciona hoje? Interessante a tua pergunta, Nicolas, e na minha visão, tudo começa com a iniciativa pública, né? Claro que o privado sempre pode provocar o público, né? Quando você fala de condomínios, hoje a gente tem vários condomínios que já são, vamos dizer assim, o suprassumo em questão de inteligência, de segurança, de acesso, né? Consegue inclusive bloquear as ruas com aqueles totens que estão no meio da rua, no caso de uma ocorrência, consegue subir, isolar todo o ambiente e fazer o que precisa ser feito dentro da sua área privativa. Então eu digo sim que a iniciativa privada ela faz a provocação. Por outro lado, o poder público tem que trabalhar a regulamentação disso, ou seja, é necessário que se pesquise e se criem políticas públicas para você criar cidades inteligentes. Porque quando você fala de criar uma cidade inteligente, não é você esquecer a cidade que você já tem, né? Você parte da cidade que você já tem, que tem os seus 100, 150, 200 anos, 500 anos, se for o caso, né? E você parte da infraestrutura que essa cidade tem e começa a agregar inteligência. Inteligência onde? Principalmente nos pontos de trânsito, segurança, saúde, de novo, a parte de energia, os consumos, né? Água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública, tudo isso pode ser otimizado, né? Com a inteligência, né? Com o IoT, a internet das coisas, como a gente costuma dizer, ou com bancos de dados que vão gerar informações e criar inputs para dentro desses IoTs, né? Sim. E aí a cidade consegue fluir. Então, é fundamental que uma cidade, né, por mais simples que ela possa ser, se ela quer tomar uma iniciativa, ela tem que entender e pesquisar o que está acontecendo mundo afora. E hoje essa pesquisa, ela não depende de você fazer uma viagem, depende de você ter interesse
acessar os conteúdos, entender quem são as pessoas que publicam esses conteúdos, ter acesso, conversar com essas pessoas, porque via de regra, quando se tem uma boa ideia, a gente quer multiplicar essa boa ideia e o autor da boa ideia ele costuma estar disponível a ela. Então, de novo, a gente consegue contactar alguém que está vivendo em Singapura, que está desenvolvendo uma tecnologia nesse momento? Claro, né? Posso fazer um contato com ele agora no celular aqui, né? Se eu pesquisar, entender quem que é a pessoa, de uma ou de outra forma eu consigo chegar a ela. Sim. Então, quem desenvolve legislação para o poder público ou mesmo o executivo, ele tem essa ferramenta na mão. O que ele precisa criar? Ele precisa criar o tempo para pensar a cidade que ele quer viver, né? E talvez é isso que está faltando, né? Hoje a gente acaba vivendo numa cidade que parece que o tempo todo a gente está apagando incêndio. É preciso ter pessoas que pensem o futuro da cidade. Planejamento, né? Planejamento é tudo. E falando de exemplos, de modelos que a gente pode ter dessas cidades, tanto no Brasil quanto mundo afora, você comentou Singapura. Singapura, ela tem alguma especificidade, o que acontece lá, que fez ela se tornar esse modelo para cidades inteligentes? Singapura, como a gente mencionou, né, ela tem, em termos de pessoas, o tamanho de Santa Catarina, praticamente, né? Se falam de 6 milhões de pessoas vivendo lá, Santa Catarina tem um pouquinho mais já, né? É um estado que continua crescendo. No entanto, é quase a concentração do estado vivendo numa cidade. Essa cidade é uma cidade hiperconectada, ou seja, ela tem uma infraestrutura gigantesca em termos de geração de energia, em termos de inteligência das coisas que estão a serviço do poder público. Então, como a gente estava falando antes, do reconhecimento facial, né, ao entendimento de como está o fluxo do trânsito e, com isso, ações sendo tomadas instantaneamente para isso. A questão da saúde pública, né, de você ter integrado, né, quando você hoje vai num médico, se você for num posto de saúde, muito provavelmente é capaz de o pessoal começar a preencher uma ficha do zero contigo, né? E aí daqui a pouco você vai no hospital, precisa preencher a mesma ficha, precisa preencher uma outra ficha que não está se comunicando com aquela ficha. Daqui a pouco, por alguma razão, você vai num hospital privado, você de novo está fazendo isso. Daqui a pouco você vai numa farmácia, né? E você tem que levar a ordem daquele médico para poder... Tudo isso pode estar integrado através da inteligência artificial. Ou seja, se a gente tem um RG hoje, a gente pode ter o nosso prompt, né, da nossa saúde, da nossa condição física, né? E diante disso, quando o município consegue reconhecer, sei lá, que boa parte da população está diabética, né, ele pode, inclusive, colocar um tratamento na própria água, né? E levar a cura ou, pelo menos, amenizar esse tipo de problema para uma... Se você hoje, né, as cidades aqui no Brasil, elas estão vivendo um desespero aí com a questão da dengue, né? Que é o mosquito, né? Então, assim, cara, você consegue, através de uma cidade conectada, implementar tecnologias para entender que, poxa, nessa região aqui está acontecendo mais isso, então, sei lá, vamos fazer uma pulverização com drones naquela região? Cara, também é possível. E tem coisas que parecem quase óbvias, né? Quando fala principalmente de saúde e segurança, que essas coisas estejam interligadas, que esses sistemas conversem uns com os outros, né? E falando ainda de smartphone, do como ele pode entender e ajudar e ter o dado de cada pessoa, porque no fim o celular de cada um hoje entende a nossa vida e sabe mais do que a gente. Isso aqui é um RG, não é? Exatamente. Todo mundo tem, inclusive o mendigo da rua, ele também tem um celular hoje. Né? Ele já pede esmola com Pix. Né? Sim. E parece piada, mas é a realidade. Então, a partir de um celular, você já consegue localizar as pessoas, você já consegue dar conexão às pessoas. O que é preciso fazer? Centralizar esses dados, né? Isso é fácil? Não, porque é muita informação e muita capacidade de processamento que tem que acontecer. Tanto é que pouca gente tem percebido, Nicolas, mas o mercado imobiliário ele está se desenhando numa outra plataforma agora. Né? A gente já está falando de lotear as nuvens, né? E de novo, não estamos falando das nuvens do céu, nós estamos falando das nuvens que armazenam tecnologia. Né? Então isso se tornou um outro braço do mercado imobiliário vendendo capacidade de armazenagem.
E alguns países, né, já tem iniciativa de países colocando-se, comprando infraestrutura em outros locais, né, e principalmente próximos a subestações de energia ou locais que têm capacidade de geração energética alternativa, como é o caso da solar ou da eólica, colocando ali os seus bunkers, né, onde vai se armazenar dados. Exatamente. E ainda, né, nesse tema, sobre esse processamento de dados, acho que em Joinville a gente acompanhou nas últimas semanas aí com essas chuvas, alguns alertas que de repente todo mundo recebeu no celular. Pô, né? ontem de foi um caso, né? Então, Exatamente. de repente eu estava na reunião com um colega, o celular dele vibrou, ele olhou, o meu celular vibrou, eu olhei, e aí a gente já viu assim que estava anunciado um alto impacto de vento, chuva e alagamento para a região de Joinville. E a gente já estava vendo isso acontecendo lá de fora. Cara, então assim, este é o momento em que você dá a oportunidade para o cidadão de ele eventualmente mudar o seu rumo, voltar para sua casa, antecipar a sua saída do trabalho, se é que ele pode, se proteger, exatamente, procurar abrigo, evitar as áreas alagadiças de Joinville. Esse eu acho que é um baita exemplo do uso da inteligência na criação de uma cidade inteligente, e Joinville aí pode, obviamente, se cumprimentar por essa iniciativa. Com certeza. Isso faz toda a diferença na segurança da população também, né? Enfim, ainda falando de Smart Cities e do como elas se desenvolvem, como elas crescem, dentro do Brasil a gente também tem alguns exemplos, né? Acho que Curitiba, em algumas situações, desponta nessa solução, principalmente a questão do transporte. Isso, transporte lá é interessante. Então, se quiser comentar um pouco sobre como isso funciona, o que é o diferencial de lá, como isso acontece. Então, de novo a gente está aqui apontando para o celular mais uma vez, porque o celular ele consegue se comunicar com uma rede, que consegue se comunicar com um ônibus e que eventualmente até consegue se comunicar com outros sistemas ainda de transporte complementar para poder otimizar o teu tempo no trânsito, né? Então, assim, o objetivo final é que você possa ganhar mais qualidade de vida, investir menos tempo, ou melhor, perder menos tempo em um deslocamento de um ponto ao outro para a cidade e otimizar as tuas rotas, né? Quantas vezes nós também, usando, por exemplo, dentro da cidade um deslocamento, um Waze, né? De repente a gente começa a observar que o trânsito começa a diminuir e já vem um alerta ali dizendo, você tem 10 minutos aqui para ficar preso no trânsito porque vai engarrafar. Ou você pode pegar essa rota alternativa. Já te dá sugestões, né? Então, esse tipo de inteligência é a inteligência que está aplicada ao transporte público em Curitiba, que é uma cidade que se destaca, né? Quando a gente volta ao mundo de novo, Barcelona também é uma cidade que tem esse tipo de destaque. Mas, de novo, não precisa ser uma cidade grande para poder decidir investir em ser uma smart city, né? Uma cidade conectada, né? Acho que quando você fala de saúde, existem várias iniciativas que aí se aplica desde o postinho de saúde, né, à integração com um hospital ou ao acompanhamento das vacinas que hoje tão necessárias voltam a ser para que a gente possa ter a população como um todo imunizada. Tudo isso tem a ver em viver numa cidade que possa estar preparada para oferecer uma condição melhor aos cidadãos. Sim, e na verdade não é também pensar que de uma hora para outra a cidade vai se tornar toda tecnológica, implementar todas as coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso são evoluções que vêm com o tempo. Então, a gente falou de segurança, isso aconteceu. A gente fala desses alertas, isso aconteceu também, integração de saúde. Então, a cidade não precisa ficar na desculpa de eu não consigo virar uma Smart City porque eu não posso fazer tudo de uma vez. Eu acho que a questão é fazer desenvolvimentos dentro das áreas que mais necessitam. Se é uma cidade que precisa de segurança, vamos focar em desenvolver IoT, câmeras, enfim, o que for, para a segurança. Então, eu acho que é sobre cada cidade avaliar, entender e desenhar o que cabe dentro do seu espaço, o que cabe dentro do seu bolso e o que faz sentido também, porque às vezes uma cidade pequena com certeza não vai ter nem a mesma infraestrutura e nem as mesmas necessidades de uma cidade grande, né? Sim. E, de novo, acho que tem que haver em todos os municípios, né? E tanto pode ser uma iniciativa do próprio município, quando ele tem capacidade de fazer essa gestão,
como pode ser uma iniciativa de uma regional de vários municípios ou do próprio estado, ou às vezes da federação, estimular essa visão para uma cidade conectada, para que cada município tenha a oportunidade de ser smart city, aonde ele precisa ser, onde ele tem algum ponto de fraqueza, ou ainda onde ele pode adotar políticas antes que a política o adote, né? Porque você pode desenhar caminhos onde não tem caminhos, ou depois se ver obrigado a ter que remediar, né? Remediar caminhos para poder dar alguma direção a alguma iniciativa desse tipo. E daí acho que com isso a gente volta de novo ao planejamento, né? Isso são coisas que não se implementam de uma hora para outra, são coisas que necessitam entendimento, planejamento, e que as cidades realmente precisam. Para elas serem smart cities, elas precisam de smart people pensando sobre esse assunto antecipadamente, né? Pensando sobre como desenvolver, como fazer isso acontecer. Acho que uma hora me vem à mente aqui que tudo começa com a calçada da nossa casa, podemos dizer assim, né? Dizem que se uma pessoa varrer e cuidar da calçada dela e manter a sua frente da sua rua limpa, né? E obviamente isso deve causar uma boa impressão ao vizinho, o vizinho vai fazer isso e tudo vai acontecendo. A gente fala de uma smart city, mas a gente pode falar também de uma casa inteligente. Eu acho que esse é um tema que em breve a gente vai trazer aqui no TubeCast, falar de quanta automação você pode colocar na tua residência, principalmente às vezes pensando, não é mais um custo exagerado, né? Sim. Hoje você compra uma Alexa e você já pode criar muita transformação na sua casa, da fechadura, da economia da energia, da iluminação, do ar-condicionado, da conexão, né? Como é bom num dia de calor, como está fazendo agora, você chegar em casa e o ar já está ligado, né? Dá para fazer isso com o uso da inteligência artificial? Dá. E você pode acionar a inteligência artificial de dentro do teu carro? Pode, né? Conversando com uma Alexa? Pode. Custa barato? Pouco? Sim. Então nós vamos descobrir como fazer isso nos nossos próximos episódios. E ainda voltando para as cidades inteligentes, eu acho que um outro contexto que acontece nisso é a criação de hubs, tanto de tecnologia, hubs, enfim, de desenvolvimento de startups, desenvolvimento de empresas, que eu acho que acabam sendo massa pensante desse tipo de assunto, né? Porque muitas vezes o poder público não vai ter capacidade para pensar isso sozinho. Então a gente vê esses desenvolvimentos em startups, em hubs de tecnologia acontecendo muito, tanto com um primeiro parque de diversões ali para testar esse IoT ou essas novas tecnologias surgindo, quanto como um espaço de realmente pensar sobre essas ações, né? Isso é interessante você mencionar, Nicolas. Eu acho que tu trouxe um ponto bem interessante, né? Não precisa necessariamente ser uma iniciativa do poder público, né? Pode ser uma iniciativa de você, o teu vizinho, mais alguém interessado, se reunir e dizer, cara, vamos automatizar, a nossa rua. Vamos tornar nossa praça mais segura, né? Eu consigo patrocinar uma câmera que vai ficar aqui, que vai estar conectada a um sistema público, né? Ou a algum sistema privado, mas que vai tornar esse ambiente mais seguro? Vamos fazer isso junto, né? Vamos chamar a prefeitura, chamar o poder público para participar dessa iniciativa, seja de uma forma direta ou ainda envolvendo associações comerciais, industriais, de serviço que funcionam dentro da cidade, porque às vezes eles também podem ser o agente, né? Aqui em Joinville a gente tem os amigos da segurança pública que também atuam com iniciativas desse porte de, por exemplo, botar um drone na mão da polícia militar para que ela possa usar esse drone para fazer patrulhamento, né? Quando a necessidade envolve. Então, e percebo também que, então, se isso está na mão de qualquer um, basta ter alguém disposto a ter a iniciativa de fazer, né? Os hubs que você mencionou, né? Aqui em Joinville se fala dentro do Perini, existe um convênio com um instituto na Inglaterra, que torna aquela área dentro do parque, que é uma área, vamos dizer assim, relativamente abrigada e também é uma área privada, para poder testar tecnologias que vão ser usadas na cidade, né? Então, um drone autônomo para fazer entregas, né?
Você pode testar lá um veículo que vai andar sozinho dentro da cidade, né? Sem ter um motorista. É uma coisa que você pode testar lá. Por quê? Porque existem áreas abrigadas com baixo movimento para poder fazer esse tipo de coisa. Então, a tecnologia está aí, né? Ela está batendo na nossa porta e a gente tem a oportunidade de usar ou não, né? Sim. E, de novo, quanto antes a gente usa ela para o bem, mais segura, melhor ficam as nossas cidades. Sim, com certeza. E, na verdade, a gente vê uma mudança geracional, talvez, ou populacional, num sentido, inclusive, de bens de consumo, de como se movimenta, de como transporte. Então, tu comentou ali sobre opções de entrega, carros autônomos, isso tudo acaba se interligando nesse ecossistema de smart cities. Se tu pensa hoje, as pessoas... Tem muita gente que não vai mais no mercado fazer compra. As compras vêm até a pessoa dentro de casa. Uhum. Então, isso tudo são transformações que vão acontecendo dentro da cidade, que no fim, se for pensar, também envolve IoT, envolve as Smart Cities, porque também são gestões que as empresas precisam pensar em como é que eu vou fazer para eu distribuir pelo Brasil inteiro e fazer alguma coisa chegar em um dia. Como é que eu vou fazer isso funcionar? Isso tudo também se utiliza dessa inteligência e desse desenvolvimento logístico junto nisso, né? A gente já tem inteligência na geladeira para ela disparar automaticamente os pedidos de compra para o supermercado, entendeu? Sim. E você nem precisava fazer isso. Bom, eu vejo que o mundo está caminhando numa velocidade muito rápida, né? E agora, nesse exato momento, a gente está vendo chegar a geração beta, né? Que é a geração que nasce numa era onde a inteligência artificial já está implementada. Né? E isso vai ser uma grande, grande mudança de paradigmas, né? Então, hoje a gente pode perguntar qualquer coisa para uma IA e ela vai nos trazer informações, dados. Obviamente que eu entendo assim, às vezes esses dados, essas informações ainda precisam ser validadas por um profissional que tenha conhecimento daquilo, Com certeza. mas gradativamente isso vai ser suplantado, né? Então hoje fica difícil você apontar as profissões que vão existir no futuro, né? Porque todas elas invariavelmente vão estar conectadas, né? E talvez a conexão já não seja mais por um celular, seja por um chip implantado, não sei. O mundo vai mudar muito. Tem coisa que já existe que parece de filme futurista, então é muito difícil imaginar o que já existe e o que vem por aí ainda, né? Muito bem. Nicolas, eu acho que esse é o nosso recado para quem nos ouviu, né? Se você quiser saber mais, a gente também vai deixar uns links depois publicados nas nossas redes sociais aí sobre o tema, para você poder pesquisar. Esse aqui é o Tilpcast, onde a gente traz justamente novidades, né, sobre o mercado imobiliário. A atuação aqui da Tilp é muito ligada ao mercado imobiliário corporativo, mas através do Tilpcast a gente vai além, né? A gente quer trazer aquilo que mexe com a tua casa, que mexe com a tua vida, que mexe com o teu dia a dia, nos lugares em que você decide viver. Porque no final é tudo real estate. Com certeza. Muito obrigado a todos pela presença. Conectem-se conosco pelas nossas redes sociais, Tilp Desenvolvimento, ou também pelo nosso site tilp.com.br. Até a próxima. A gente espera vocês. Muito obrigado pela audiência.